A terapia, ela vai trabalhar a causa do sintoma, então ela vai mais fundo, né? E aí, o que acontece? Se o paciente chega direto na terapia, sem o antidepressivo, em muitos casos vai acontecer dele não responder à terapia, dele faltar à terapia, dele não conseguir ali se deixar explorar, né, a sua própria dor ali, o que ele está trazendo que causou aquela depressão, né? E aí, por isso que é tão importante esse trabalho conjunto, né? Às vezes E assim, é acontece. importante você frisar isso aí, porque muita gente às vezes procura o psiquiatra, E acho que toma o vai resolver. remédio e não faz o acompanhamento com o psicólogo, né? Eu acho que a grande maioria, né? Ah, já estou medicada e aí não Sim. procura o acompanhamento com o psicólogo. É, a gente vive numa sociedade em que o modelo médico é muito forte, né? A medicina é uma profissão assim incrível, linda, que está em todas as áreas da nossa vida, né? Porém, só se tratar com o médico quando a pessoa passa por um transtorno depressivo não vai ser o suficiente, porque a formação do médico ele vai trabalhar com a parte química do teu cérebro que não está legal. Ele vai trabalhar ali, por exemplo, um exemplo de remédio. Alguns remédios antidepressivos, eles são ISRS. Vamos por um pouco de neurociência aí. Eles vão trabalhar com os seus neurotransmissores, com a sua fenda sináptica, né? Eles ficam todos aqui no cérebro e ele vai trabalhar com a recaptação da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor do bem-estar. Então, assim, aquele psiquiatra, ele vai te receitar um ISRS e você vai se sentir bem, né? Vai se sentir melhor, vai melhorar os sintomas depressivos, vai sentir uma vontade de levantar da cama, de fazer ali as suas tarefas diárias. Porém, com o passar do tempo, o seu organismo vai gerar tolerância àquele medicamento, se você não tiver uma intervenção sobre a real causa da sua depressão, sabe? E assim, tratar a causa é uma coisa dolorosa, né? Eu converso assim com pacientes, em palestras e tudo, eu falo que o tratamento da depressão, ele é um tratamento de se reconciliar com o passado. Se reconciliar com a dor é muito difícil, aceitar a dor, né? Eu já estou fugindo um pouco do assunto, mas falando ainda do... Porque assim, a gente vive numa sociedade em que aceitar o sentimento ruim é feio, né? A gente vive numa sociedade em que mostrar que não tá bem, em que aceitar que você falha, em que aceitar que você erra, em que aceitar que nem tudo dá certo para você é feio. É bonito mostrar o quanto você tá bem, né? E aí Verdade. até nisso a gente tem essa dificuldade, né, de se deixar, né, levar no processo terapêutico, de flexibilizar, aí puxando para TCC, a tríade cognitiva, né? Quem sou eu? Quem são os outros? Quem é o mundo, né? Às vezes eu quero mostrar, eu sou ótimo, eu tô bem, os outros são bons, mas não são tão bons igual a mim, né? Não é assim que a pessoa, às vezes, tenta passar uma imagem e por dentro ela está vivendo de outra forma. Então, é muito importante, né? Voltando agora no fármaco, é muito importante o fármaco por causa dessa ativação que vai permitir que a gente, na terapia, com as nossas técnicas, aí a gente faça essa intervenção, esse diálogo com o paciente, essa, eu chamo de descoberta guiada, né? Uma descoberta de si mesmo, uma descoberta de aonde foi que o meu processo ali de resiliência, de gentileza comigo mesmo falhou. Aonde foi que eu me deixei deprimir, né? Aonde foi que eu posso resgatar isso, sabe? Existem muitas situações que causam a depressão. E nem todas a gente vai conseguir mudar, realmente não vai, né? A gente não vai ter esse poder. Mas na terapia a gente tem o poder de flexibilizar, de fazer a gente aceitar que foi um período, que foi uma situação, e que eu tenho, sim, enquanto ser humano, enquanto eu estou aqui vivo, a capacidade de me reconstruir, né? Você falou sobre essa cobrança, né, da perfeição, e a gente vê muito isso na internet, que a Muito. internet é um lugar onde não se pode errar. Fantástico mundo da internet, né? E aí você entra, às vezes, até em perfis famosos, e aqui no Instagram mesmo, você vê um perfil perfeito do Instagram, e você imagina que a vida daquela pessoa seja perfeita, né?
E às vezes você descobre, nossa, que a pessoa está numa depressão terrível ou que está passando por um problema seríssimo. E Sim, na internet a gente vê aquele, né, mundo da aquela coisa fantasia. linda, né? E eu tenho estudado muito sobre a vulnerabilidade, estou lendo um livro sobre isso, e é muito interessante. As pessoas, às vezes, aí eu vou falar da minha área, né? Porque a respeito da Claro. comunicação, que a gente, né, já tem um outro olhar, e as pessoas, às vezes, que têm um medo de falar em público, ela tem essa cobrança dentro dela, do falar que não Sim. pode errar. E eu tenho algumas pacientes que vieram me procurar que tinham esse medo de fazer uma palestra. Eu tenho até uma paciente que ela agora ela é professora e ela Que tinha legal. medo de falar, entendeu? E é por causa dessa cobrança de ter que Sim. falar corretamente. Ah, não vou falar porque eu não posso errar. Você Eu não falei, pode você errar, pode você não errar pode sim. gaguejar, você não pode esquecer, você não pode perder o. Onde eu estava falando? Isso não pode acontecer, né? É muito Exatamente. Agora imediatismo. mesmo, aqui na live, meu celular começou a clicar sozinho, aí mudou a tela, e são coisas que acontecem, é o erro, é normal, Eu né? gaguejei aqui, esqueci. Às vezes o raciocínio vem, tu quer falar tudo ao mesmo tempo. A gente falha, Às, né? às vezes na rádio, ao vivo na rádio, eu esqueci o número do meu telefone. E Não, uma aí, o vez eu que já que eu esqueci o meu fiz? nome falando em público. O meu nome. O que Foi que na eu faculdade. fiz? Dei uma gargalhada, porque é normal esquecer, entendeu? A gente está com a cabeça ali, eu comecei a passar o número, e aí meu pai estava comigo nesse dia, né? Acho que a maioria sabe aí que eu tenho um programa na rádio com meu pai todo Dia sábado. E perdida. aí, e aí me deu um branco. Esqueci total, zerou. E aí o que que eu fiz? Eu não estava com o número ali na frente, o que que eu vou fazer? Falei para os ouvintes, gente, eu esqueci o número do meu telefone. A gente tem que se permitir errar, entendeu? Sim. Tirar do ombro, né, essa cobrança às vezes em cima da gente e se permitir dizer não sei também, porque as pessoas acham, né, que você como psicóloga que sabe tudo da psicologia e não sabe. Eu não sei tudo da fonoaudiologia, eu não sei, Com certeza. entendeu? Exatamente. E a gente tem que levar a vida assim um pouco mais leve. Um conceito assim que eu sempre tento trazer quando eu falo de depressão, né? Inclusive aí no futuro espero desenvolver um trabalho mais aprofundado aí sobre isso, é o conceito da autogentileza, né? É uma palavrinha tão pequena, mas que tem um significado muito grande, né? Muito. Eu falo assim com o paciente. O consultório tem espelho, né? Geralmente todos os consultórios têm aquele espelhinho de mão que a gente pega. Eu falo, olha pra você. Aí a pessoa se olha no espelho. Olha pra você, veja quem você é. Veja que você é uma pessoa única, uma pessoa que não é perfeita, uma pessoa que não vai conseguir ser perfeita. O que a gente faz nessa jornada aqui, que é a vida, é buscar ser melhor cada dia, né? Mas a gente sabe Verdade. que sim, a gente vai errar, a gente vai perder, a gente vai fracassar. Mas o grande potencial do ser humano é a capacidade que ele tem de recomeçar, é a capacidade que ele tem de se refazer, de se reinventar, de conviver em sociedade, sabe? O único animal que raciocina e que tem esse privilégio de conviver com outros com tanta interação é o ser humano. Então a gente tem que usar isso para o nosso bem. A gente tem que ser Verdade. gentil. Então, assim, ah, eu tô me sentindo o fim aqui, eu sou um lixo. Pensa um pouquinho. Lembra disso. Autogentileza. Autogentileza. Seja gentil consigo mesmo. Seja gentil com as suas falhas, né? É sempre a gente lembrar o quanto nós somos humanos. Verdade. E ainda acrescento aí, Thaisa, não sei se tem a ver, né? Mas Assim, a gente pode ser grato, a gente agradecer, a isso é muito gratidão é muito importante. poderosa, né? Quando eu passei a refletir sobre isso e aprender sobre o poder da gratidão, isso mudou minha vida. E eu quero muito que as pessoas também tenham essa mudança
na vida dela. Como tudo é tão perfeito e a gente caiu aí, não. Parou e voltou, mas já tá. Entendeu? Aqui no Facebook saiu também. Ô, Si. Ah, agora voltou, voltou. É porque deu uma, acho que deu uma oscilada na internet. É, a Mas, internet. assim, a gratidão é tão poderosa que ela traz endorfina para o nosso cérebro. Eu li uma pesquisa um tempo atrás e eu achei isso tão legal. Quanto mais você é grata, é como se fosse um óculos, né? Nossa, não vou tirar não, porque meu olho tá muito pequenininho. É um óculos. Através da lente, a gente enxerga o mundo, né? No caso, eu tenho miopia, eu coloco o óculos e eu enxergo perfeitamente. É a lente que você coloca, né? Quando você vê o mundo com a lente da gratidão, ao invés de você pensar, poxa, eu não consegui o que eu queria hoje, mas você pode pensar, poxa, eu sou grato porque eu tenho mais um dia de vida. Eu sou Sim, e grato, eu sou grato, eu sou grato. parar de olhar para o que falta e olhar para o que você já tem. Quando eu Exatamente. vejo, assim, eu sou, assim, a minha maior gratidão é quando eu vejo meus filhos e que eu olho para aquelas duas crianças e eu falo, nossa, como Deus me ama, sabe? Dá até vontade de chorar. Ah, mãe, nem é boba. Chorar faz Sério, bem, gente. Chorar faz e bem, assim, inclusive. às vezes a gente fica almejando outras coisas e a gente olha e vê que é tão lindo, é tão o amor, entendeu? Pelos É filhos. E verdade. você às vezes fica tentando buscar outras coisas e falar, ah, não deu certo, entendeu? E quando você olha para o que você já tem, o que você conquistou, isso é tão lindo. É verdade. Às vezes a gente sente, ah, eu não cheguei onde eu queria, sabe? Mas e o teu processo? E o que você está construindo? O que você está ganhando? É, eu já falei uma vez sobre o GPS, né? Ele leva a gente coloca início e final do caminho, né? Mas e no meio do caminho? Às vezes não tem um desvio no caminho. Às vezes você não pode passar por uma estrada esburacada, talvez. Isso acontece. Isso acontece muito. Mas a gente tem em mente de aproveitar essa viagem, de ver ali a beleza que está ao nosso redor e de saber que um dia, com a nossa persistência, com a nossa resiliência, com a gratidão, com tudo isso que a gente falou, com o amor, a gente vai chegar sim no destino final. Olha, que live! Thaisa, Deus te abençoe, porque Ah, amiga, você é uma benção. Gente, essa menina aqui, essa Simone, meu Deus, a gente ainda vai morar perto, amiga, meu sonho. vai, vamos sim. A gente tem muitos projetos ainda